O Pablo Marçal, quando surgiu nessa eleição, ele me surpreendeu. Sim, porque o baixo nível que esse cidadão começou a campanha dele me deu primeiro tristeza, uma tristeza grande, porque, na minha opinião, São Paulo, uma cidade como São Paulo, uma cidade cosmopolita com mais de 12 milhões de habitantes, isso aqui é um país, gente. Mas uma cidade dessa não merecia ter um debate político, uma disputa política num nível tão baixo. Não, de verdade. Essa cidade, assim como qualquer outra, tem problemas complexos, estruturais, que mexem com a vida de milhões de pessoas. Isso aqui é uma responsabilidade gigante. Vocês estão vendo aí o calor, essa crise climática que muita gente debocha, diz que é alarmismo, cultura woke. Isso é muito sério. A cada ano a temperatura está subindo 2 graus. Em 5 anos nós vamos estar 10 graus a mais. Agora está batendo 40, 45, vai bater 50, 55 graus. Nós podemos entrar em colapso, a cidade pode colapsar. O trânsito é a mesma coisa. Se não houver uma política séria de mobilidade urbana, daqui a pouco pode colapsar. Vocês estão vendo aí o estrago das chuvas. E quem sofre mais é a periferia. Quem mais sofre é o sujeito pobre que mora num bairro que não tem uma praça. Em muitos lugares não tem nem árvore. Enfim, e as pessoas em estado de rua, a saúde pública que socorre milhões de pessoas. Se você não tiver um debate sério, pessoas preparadas para esse debate, é um prejuízo enorme. Aí, quem aparece? Um sujeito com um discurso chulo, muitas vezes bizarro. A proposta dele era construir um teleférico na cidade toda. Parece coisa de maluco, mas para além da falta de proposta, de ser nítido que esse cara não tinha nenhuma qualidade, nenhuma classificação, nem para debater a cidade, muito menos para governar essa cidade gigante. Para além disso, o cara trouxe para o debate político uma postura não só agressiva, mas criminosa, sobretudo criminosa. Porque o que ele fez com a Tabata, com o Boulos, com o próprio Ricardo Nunes e com o Datena não é só antiético, deplorável no sentido da dignidade humana. Imagina, ele sugerir que o pai da Tabata tirou a vida por culpa dela. Olha o que ele fez com o Boulos, dizer que tinha provas que ele era usuário de drogas, fazer um sensacionalismo com uma história fake, mentirosa. Isso, na verdade, é triste. É triste saber que a gente, enquanto sociedade, está nesse nível de civilidade. E pior, o cara teve mais de 1.800.000 votos. Boulos teve um pouco a mais do que ele. E o Ricardo Nunes, que acabou ganhando no primeiro turno, aliás, no segundo turno, também. O risco, gente, é grande. A gente precisa se esforçar muito para entender o risco, não só para São Paulo, para a cidade de São Paulo, mas para o país. Essa onda, essa ascensão da extrema-direita aqui no mundo está vivíssima. Os Estados Unidos, que se gabam de ser a democracia mais sólida do mundo, o que é uma balela, acabou de eleger de novo um ser tão bizarro quanto o Marçal. Na Argentina, os caras elegeram um cara que tinha uma motosserra como ferramenta de campanha eleitoral. Se vestia de super-herói. Bolsonaro é a mesma coisa. Se colocou como outsider, com frases de impacto, bandido bom é bandido morto. Encheu um bando de gente tomada pelo ódio de armas. Tudo isso já é grave demais, mas não é só isso. Porque o mercado, o grande capital, se aproveita desses fantoches para sufocar ainda mais a classe trabalhadora. E, de novo, a classe trabalhadora somos nós que vivemos do nosso trabalho. Tem gente que pensa que trabalhador é só o porteiro do prédio, o operário da fábrica. Somos nós que vivemos do nosso trabalho, todos nós. Quem não tem herança da família, que é rico, o cara que tem um pequeno comércio, uma pequena empresa, é da classe trabalhadora também. E somos nós que perdemos, porque a gente tem muito pouca coisa. Os de cima perdem, mas eles têm gordura para perder. O cara que vive do trabalho dele, se perder o trabalho, perdeu tudo, inclusive a dignidade. Essa onda da extrema-direita atinge principalmente os trabalhadores
no sentido mais amplo do conceito do que é a classe trabalhadora. E essa gente só chega ao poder assim, cometendo crimes, não respeitando as regras do jogo eleitoral. É dessa forma que eles vão cooptando os seguidores, através do ódio, através das mentiras, através dos ataques criminosos. E isso precisa parar. E o primeiro passo é esse, que a Justiça Eleitoral deu agora, tornando o Marçal inelegível, assim como o Bolsonaro já está. Quem não respeita as regras do jogo não pode jogar. Destruir a democracia por dentro não é permitido. Conter a extrema-direita não significa só fazer a disputa política. Ah, o governo Lula vai bem, a economia reagiu, Lula recuperou a economia. Sim, é verdade. Todos os índices econômicos estão crescendo. PIB acima da previsão, inclusive da previsão do mercado, salário mínimo, aumento real, gasolina acabou de subir agora por conta do aumento do ICMS, mas continua longe dos quase R$10 o litro da época do Bolsonaro. Menor taxa de desemprego. Ah, mas o café tá caro. Tá caro pra caramba, mas não tem nada a ver com o governo. É um problema mundial, de safra, de crise climática. Com tudo isso, a aprovação do governo caiu. Por quê? Porque é permitido cometer crimes. As redes sociais não foram regulamentadas. Combater o fascismo requer política, mobilização, sim, mas requer, sobretudo, que as instituições continuem funcionando. Por isso, há de se comemorar o que fez a Justiça Eleitoral com Pablo Marçal. 8 anos sem poder concorrer a cargo nenhum. Ele pode recorrer? Pode e deve, porque é assim que tem que ser, direito à ampla defesa, assim como o Bolsonaro está tendo. Mas depois da última instância, que se cumpra a sentença. É um caminho, aliás, é o caminho para se combater a extrema-direita, além, obviamente, de mobilização social e disputa das ruas, não é mesmo? Bom sábado para você.